Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 da apostila, que tem o tema: que hábitos saudáveis são importantes para o desenvolvimento do corpo? Então é o que a gente vai ver agora, né? Já pela figura você observa um desses hábitos saudáveis que nós podemos adotar para a nossa vida, que é justamente o hábito de praticar exercícios físicos, principalmente se nós estamos com sobrepeso, né? Porque já vimos na aula anterior que o sobrepeso, principalmente na adolescência, pode provocar na vida adulta algumas doenças indesejáveis, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, problemas respiratórios, dores nas articulações e assim por diante. Tá? Então, não devemos extrapolar no alimento em relação a comer tudo e qualquer coisa, principalmente aquilo que engorda, e também, né, não deixar de fazer as práticas, né, de exercício físico para manter ali, né, o corpo sempre saudável. Quanto mais variada for a nossa dieta, mais nos aproximamos de uma vida mais saudável. Não sei se você já ouviu, né, essa frase: você é aquilo que você come. Então, se você come só porcaria, não significa que você vai ser uma pessoa, né, ruim, mas o seu corpo vai sofrer por causa dessa escolha ruim que você fez em relação à alimentação. E uma outra frase também muito famosa em relação à vida saudável é que a gente deve desembrulhar menos as coisas e descascar mais as coisas, ou seja, optarmos sempre por comidas saudáveis, legumes, frutas, verduras, né? E não coisas industrializadas que tenham gordura trans, saturadas e etc. Tá? Então, a sua escolha agora vai interferir muito na sua vida no futuro. Aí, falando um pouquinho sobre os tipos de alimento que mais consumimos, vamos começar pelos carboidratos. Carboidratos também são chamados de glicídios ou açúcares. São fonte de energia primária do organismo. Então, o organismo sempre vai preferir o carboidrato para gerar energia para você andar, falar, correr, estudar, pensar, fazer qualquer atividade do seu dia a dia. Então, os carboidratos vão ser a primeira fonte de energia que o corpo vai utilizar para essas ações. Além de gerar energia, os carboidratos também possuem função estrutural. Eles formam partes importantes de alguns seres vivos. Nós temos o exemplo da celulose. A celulose é um carboidrato presente na parede celular das células vegetais. Assim também como a quitina, que está ali também presente na parede celular dos fungos e também é a que faz a composição do exoesqueleto dos artrópodes, né, dos insetos. Então, são dois carboidratos de função estrutural. Os carboidratos são classificados da seguinte forma: como monossacarídeos, que essa classificação ela é feita de acordo com a quantidade de átomos de carbono presente na molécula do carboidrato. Os monossacarídeos têm de 3 a 7 átomos de carbono. Exemplo de monossacarídeo, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Outro carboidrato é o disacarídeo. O disacarídeo vai ter a união de 2 monossacarídeos. Aí nós temos aí o exemplo, a maltose, a sacarose e a lactose. Por exemplo, se eu pegar duas glicoses, que são monossacarídeos, então se eu unir uma glicose mais uma glicose, eu vou formar uma maltose. E assim vai, né? E nós temos também os polissacarídeos, que é a união de vários monossacarídeos. Aí nós temos 2 polissacarídeos importantes aí, o amido, que é o carboidrato, né, de reserva dos vegetais, e o glicogênio, que é o carboidrato de reserva dos animais. Nós armazenamos o glicogênio no nosso fígado e nos nossos músculos, tá? Para justamente gerar energia para o corpo. Aí é onde que nós encontramos os carboidratos?
principalmente nas massas em geral, né, como pão, pizza, macarrão. Alguns cereais também tem, né, como arroz, milho e assim por diante, tá? Então, carboidrato encontramos nesses alimentos, e é a mesma coisa aqui, açúcares, mas nem todo carboidrato é doce, né? Alguns são e outros não, mas nem por isso vão deixar de ser açúcares ou carboidratos. Os lipídios. Os lipídios são os óleos e as gorduras. São moléculas incapazes de se dissolver na água. Quem é que já tentou fazer ali, né, aquela mistura de óleo com água? Não se mistura, não consegue, né? Porque são moléculas diferentes, molécula polar com apolar, e elas não se misturam. Obtemos ali lipídios por meio da alimentação, mas eles também podem ser gerados a partir do excesso de carboidrato que ingerimos, mas não utilizamos. Então a gente come bastante carboidrato, né? Aí vamos usar uma parte para gerar energia e a outra parte vai ser armazenada. O corpo pode pegar esse carboidrato que foi armazenado e transformar ele em lipídio, né? Por isso que, né, às vezes quando a gente ingere carboidrato demais, a gente fica o quê? Acima do peso. Vai acumular bastante lipídio nos nossos tecidos adiposos. Os lipídios são os ácidos graxos mais o glicerol, que é um tipo de álcool, e aí forma o lipídio. E é a reserva secundária de energia do nosso corpo. Na falta de carboidrato ou com pouca quantidade de carboidrato, o corpo vai utilizar o lipídio como uma segunda fonte de energia, né, que pega lá do tecido adiposo para fazer as funções, né, do nosso corpo no dia a dia. Qual é a classificação que os lipídios, né, sofrem? Temos ali os glicerídeos. Cuidado para não confundir com glicídio. Glicídio é açúcar e glicerídeo é gordura. Aí nós temos o exemplo principal aí de glicerídeo, o triglicerídeo. Temos também os fosfolipídios, que tem a função estrutural, e eles formam ali a membrana plasmática das células. Temos os cerídeos, que são aqueles lipídios bem simples, que são as ceras. Quem é que já ouviu falar na cera de carnaúba, por exemplo, que é aquela planta, né? Então essas ceras são usadas aí para fazer lubrificação de máquinas, polimento de carro e assim por diante. Temos também os carotenoides, que são pigmentos, principalmente da cor laranja e amarela. Encontramos na natureza, nos vegetais, por exemplo. A cor laranja nós encontramos na cenoura, na abóbora, né? E eles dão origem à formação da vitamina A, que também é muito importante no nosso corpo, e a gente já vai falar sobre ela já já. Temos também os esteroides, que são lipídios essenciais à reprodução humana, porque eles estão envolvidos na formação dos hormônios sexuais. Quais? A testosterona, no caso dos homens, o estrogênio e a progesterona, no caso das mulheres. Mas eles também, esses tipos de lipídios, esteroides, participam do metabolismo das vitaminas lipossolúveis, como por exemplo a vitamina D. E auxilia também na formação da bile, que é uma substância presente na vesícula biliar, que fica ali próxima ao fígado, responsável por fazer a degradação, né, da gordura daquilo que a gente come. Tá? Ele funciona como se fosse o detergente do nosso corpo, né? A gente não usa o detergente para lavar a louça, para tirar a gordura. A bile, né, que fica ali na vesícula biliar, tem praticamente a mesma função. Então, os esteroides, né, o principal esteroide que nós temos aí, o exemplo é o colesterol. Aí existe o colesterol total, tem o HDL, que é considerado o colesterol bom, que nós devemos ter ele, né, no nosso corpo de forma equilibrada, assim também como o LDL, que é considerado o colesterol ruim, que ele não pode estar em maior quantidade do que os outros tipos de colesteróis. Por quê? Porque ele é responsável, ele é o vilão de entupimento de veias e artérias, formando ali uma doença chamada de aterosclerose, que está aqui mostrado na figura.
Então, aqui é como se fosse uma veia ou uma artéria, um vaso sanguíneo qualquer. Vamos dizer que é uma artéria. Dentro dos nossos vasos sanguíneos, né, existe ali a passagem do sangue. Quando a gente tem bastante quantidade de LDL, que é o colesterol ruim, no nosso sangue, ele vai se acumulando na parede dos vasos sanguíneos, formando ali uma camada de gordura que vai fechando esse vaso sanguíneo e vai entupindo ele. Quem aqui já ouviu falar em entupimento de veias e artérias que pode provocar derrame, como AVC, que é acidente vascular cerebral, ou AVE, que é acidente vascular encefálico, ou até mesmo infarto, né? Então, tudo isso é provocado por quê? Porque os vasos sanguíneos estão aqui fechados praticamente, né? Entupidos de tanta gordura do aumento do colesterol ruim no sangue. E o fluxo de sangue não vai conseguir passar aqui de forma ideal, né? Como ele fazia anteriormente, né? De forma natural. Então, isso daqui pode provocar uma sobrecarga no coração, aí tá o infarto, né? Ou outras doenças, como eu já falei. Então, isso aqui é muito prejudicial para o nosso organismo porque provoca a aterosclerose. Aí aqui, né, tem alguns exemplos de fonte, né, desses lipídios, que é as gorduras e óleos em geral. Você pode encontrar em algumas sementes, né, como castanhas, nozes, né. Temos ali também o azeite originado da azeitona, o azeite de oliva. Tem os óleos vegetais que nós encontramos, né, ali, por exemplo, no abacate ou algumas sementes, como semente de girassol, semente de abóbora. E também em peixes, que tem ali o ômega 3, né, que é uma importante fonte, né, de lipídio bom para o nosso organismo. Tá? Então, todos esses aí são bons para o nosso consumo, que vai fazer ali com que o HDL, que é o colesterol bom, esteja, né, eficiente no nosso corpo. E agora falando um pouquinho sobre as proteínas. As proteínas, elas se faz pela união de vários aminoácidos. A principal função da proteína é estrutural. Outras proteínas importantes que nós temos no nosso corpo são os anticorpos, que são aqueles responsáveis, né, junto com as nossas células de defesa, por proteger o nosso organismo, né, contra ataque de micro-organismos ou toxinas, por exemplo. Temos também a proteína da hemoglobina presente dentro das nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, que são responsáveis por fazer o quê? Transportar gases, né, como oxigênio no nosso sangue, por exemplo. Provoca a formação de enzimas, que são responsáveis por fazer, né, reações químicas no nosso organismo. E também as proteínas podem formar hormônios, que são responsáveis também por várias funções, né, metabólicas no nosso organismo. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos diferentes, mas que podem construir aí várias proteínas diferentes também. Os aminoácidos são classificados em aminoácidos essenciais, que são aqueles quando o organismo não é capaz de produzir. Aí a gente precisa fazer o quê? Ingerir na nossa alimentação, né? E quais são os principais alimentos ricos em proteínas que nós vamos adquirir esses aminoácidos essenciais? Carnes em geral, ovos, leite, derivados, as plantas leguminosas como feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha e etc. E existem também os aminoácidos não essenciais, que é quando o próprio organismo pode realizar a sua síntese ou a sua fabricação, tá? Aí nessa figura nós temos alguns exemplos, né, essas fontes de proteína, né? Nós temos aqui os ovos, as carnes em geral, leite e derivados do leite, como por exemplo o queijo, né? Temos aqui também as sementes, né, como feijão, lentilha, que são leguminosas, né, que vão ter ali também fontes ricas de proteína. Então tudo isso aqui é proteína. Agora falando sobre as vitaminas. As vitaminas têm a função reguladora
controlam ou regulam a atividade celular. É necessário que consumamos vitaminas de forma diária e em pequenas doses, ou seja, todo dia eu tenho que ingerir um pouquinho de cada vitamina para que o meu corpo, né, o meu organismo possa funcionar bem. As vitaminas são classificadas em dois tipos. Nós temos as lipossolúveis, né, que o próprio nome já diz, elas são solúveis ou são diluídas em lipídios, gorduras, tá? Que é a famosa ADECA, ou seja, a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E nós temos as vitaminas hidrossolúveis, o nome também já dá uma pista, né? Solúveis em água, porque hidro significa água. Quais vitaminas são hidrossolúveis? Todas do complexo B e a vitamina C, tá? Então, as vitaminas são classificadas nesses dois tipos aí. As vitaminas lipossolúveis, nós temos aí a vitamina A, que nós encontramos em vegetais, por exemplo, com pigmento laranja ou amarelo, né, que são beta-carotenos, tem esse pigmento carotenoide. E você tem aí o exemplo na figura da cenoura, por exemplo, mas poderia ser cenoura, poderia ser abóbora, né? E assim por diante. A vitamina A, a falta dela ou a carência dela provoca problemas de visão. Então você pode ter ali o ressecamento da córnea, dos olhos, né, que a gente chama de xeroftalmia, e a cegueira noturna. A vitamina D, ela é encontrada, né, em alguns alimentos como peixes, leite, ovos, né, e assim por diante, mas também a gente fabrica a vitamina D quando ficamos expostos ao sol. Então a radiação, né, do sol ultravioleta estimula a produção de vitamina D no nosso organismo. Então é necessário que a gente fique exposto ao sol pelo menos um pouquinho todo dia para que possamos fabricar a vitamina D. A carência dela, a falta dessa vitamina, ela pode provocar, né, problemas ósseos, como osteoporose, por exemplo, e também o raquitismo, que é a deformação óssea. Então, as crianças podem, né, se desenvolver ali, principalmente na idade que está em crescimento, os seus ossos, né, ficarem deformados. A vitamina E nós encontramos ali, né, em alguns vegetais, né, algumas frutas. E a falta dela pode provocar, né, isso é um pouco raro, mas pode provocar esterilidade, principalmente nos homens, ter dificuldade, né, de ter filhos. E tem a vitamina K, que ela é anti-hemorrágica, encontradas ali nos vegetais, né, folhosos de verde, coloração verde escura, tá? Então ela evita que a pessoa tenha hemorragia. Então essas quatro aí, a ADECA, né, vitamina A, D, E e K, são as lipossolúveis, solúveis em lipídio. E temos também as hidrossolúveis, que são as vitaminas, né, solúveis em água, que são todas do complexo B, mas aqui eu só coloquei algumas, né, para não ficar muito extenso, e a vitamina C. A vitamina C, ela é encontrada em espinafre, em batata, fígado, algumas frutas cítricas como laranja, limão, acerola, né? E a função da vitamina C é deixar o nosso corpo resistente a infecções, ajuda a fixar o cálcio e o ferro também no nosso organismo, né? Cálcio e o ferro são alguns sais minerais também importantes para o nosso organismo funcionar bem. A carência de vitamina C, né, provoca ali falta de apetite, perturbações ósseas e o escorbuto. Escorbuto é uma doença, né, que provoca hemorragia, principalmente aqui na gengiva, né, na boca da pessoa, e provoca muita fraqueza, tá? Então, a vitamina C, ela tem essas funções e a carência provoca, né, principalmente o escorbuto. Aí das vitaminas do complexo B, eu ressaltei aí a B1, que a função dela é a absorção de glicídios. Carência dela provoca perda de força, paralisia no músculo,
crises nervosas, perda de equilíbrio e o beriberi. O alimento que nós encontramos a B1, arroz, farinha, gema de ovo, carne de vaca e leite. A B2, essencial para o crescimento, a sua carência provoca anemia, inflamação na língua, fotofobia e inflamação nos cantos dos lábios, né? Fica umas feridinhas assim no canto do lábio. E encontramos no fígado espinafre, ovos, queijos, né? E algumas frutas. A vitamina B3, ou também conhecida como PP, a função dela é auxiliar a circulação sanguínea e a respiração celular. A carência provoca pellagra, que é uma doença que descama, né, a pele da pessoa. E onde que a gente pode encontrar? Nos cereais, algumas frutas, soja, peixe, fígado, leite e assim por diante. A B6 é necessária para a utilização dos aminoácidos. A carência provoca fadiga, vômitos e vertigem. Encontramos no fígado, na galinha, no presunto, leite, feijão, algumas frutas. E a B12, ela é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias. A carência provoca anemia perniciosa, que é uma anemia bem severa. E nós encontramos no fígado, no rim, na carne de vaca, no porco, leite, queijo e ovos. Tá? Então aí tem um quadrinho, né, resumido de algumas, né, dessas vitaminas hidrossolúveis. Agora entrando nos sais minerais. Os sais minerais são elementos inorgânicos, ao contrário desses que a gente viu anteriormente, que todos eles eram orgânicos. Tinha a presença, né, do átomo de carbono. Quando é inorgânico é porque não tem carbono. Então, são elementos inorgânicos que o nosso corpo precisa em quantidades específicas também, né? Dependendo de cada sal mineral, para manter um bom funcionamento também do nosso organismo. A sua carência no organismo afeta o metabolismo e pode levar à morte da pessoa, né? Porque pode provocar vários distúrbios metabólicos e doenças, né? Provocar algumas doenças quando está em sua carência. Aí tem um quadrinho também com alguns desses sais minerais, né, os mais importantes. Então, o cálcio, por exemplo, ele forma os nossos ossos e dentes, atua no funcionamento dos músculos, nervos e na coagulação do sangue. Principais alimentos que a gente encontra nos queijos e derivados, né, laticínios em geral, hortaliças de folhas verdes. O fósforo também tem a função, né, de formar ossos e dentes, assim como o cálcio, eles trabalham até juntos. Participa também da transferência de energia e da molécula de ácidos nucleicos, que é o nosso DNA. Nós encontramos ele na carne, né, de aves, de boi, peixe, etc. Ovos, laticínios, feijões e ervilhas. O sódio ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo e no impulso nervoso e nas membranas da célula. Nós encontramos no sal de cozinha e sal natural dos alimentos. Só lembrando que nós não podemos ingerir sódio em excesso, porque senão provoca hipertensão. O cloro forma o ácido clorídrico do nosso estômago, né? O ácido responsável para ajudar a digerir ali os alimentos. E ele está sempre combinado ali com o sódio, que é o sal. O potássio, ele age no sódio, né, no equilíbrio de líquidos e também funcionamento dos nervos das membranas. Encontramos em frutas, verduras, feijão, leite, cereais. Temos o magnésio, que forma a clorofila, né, que é um pigmento nas plantas para fazer a fotossíntese, a absorção da luz do sol, né, para fazer a fotossíntese. Atua também em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas e ajuda, no nosso caso, na formação dos ossos, né, e no funcionamento dos nervos e músculos. Encontramos nas hortaliças de folhas verdes, cereais, peixe, carne, ovos, feijão, soja e banana. O ferro forma a hemoglobina, que ajuda a levar o oxigênio e atua na respiração celular. Aonde que a gente encontra? No fígado, carne, gema de ovo, pinhão, legumes, hortaliças de folhas verdes e assim por diante. Então, só coloquei alguns exemplos, tá? Se fosse colocar tudo também não ia caber aqui no slide.
Temos também o iodo, que faz parte dos hormônios da tireoide, que controla a taxa de oxidação da célula e do crescimento. Então tem ali no sal de cozinha iodado, nos peixes e frutos do mar. E o flúor, que fortalece, né, os ossos e os dentes. Quem aqui nunca foi no dentista, o dentista passou flúor nos dentes para evitar a cárie, né? Então, porque vai fortalecer os dentes para que a bactéria não possa provocar a cárie, né? Que vai aqueles buraquinhos, né, no dente, que pode até perder o dente por causa disso. Nós encontramos na água fluoretada, nos peixes e alguns chás, tá? Então, depois vocês podem reler, né, esse quadrinho, ou até quiser copiar ele no caderno de forma resumida para estudar, fica até melhor, né? Aí tem essa foto mostrando que vários alimentos possuem não só as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? Assim também como as vitaminas, mas também possuem os sais minerais. Então tá vendo que se você fizer uma combinação de vários alimentos na seu dia a dia, né, na sua alimentação, você vai estar ingerindo um pouquinho de cada coisa e mantendo, né, a sua saúde em dia. E não esquecendo, é claro, de praticar exercícios físicos para que possamos queimar, né, aquilo que está em excesso e deixar sempre nossos músculos e ossos, né, em boas condições, assim também como respiração e assim por diante, né? Ou seja, a prática de exercícios físicos associadas a uma boa alimentação, tudo isso, né, só vamos colher bons frutos na nossa saúde, ok? Tanto agora quando vocês ainda são adolescentes, como quando chegar na idade adulta, né, ou até mesmo quando chegar a idade, né, de ficar idoso, vai ser bem recebido tudo aquilo que você, né, fez durante todo esse processo até chegar lá, ok? Então, se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Até o próximo assunto. Tchau, tchau.